Muitos alunos e muitos pacientes perguntam sobre os 5 movimentos. Por que é o movimento água? Por que é o movimento fogo? Vou explicar aqui alguns detalhes para vocês. Então, o que deu origem a tudo no nosso corpo é o movimento água. Os primeiros órgãos a serem formados são os rins. O movimento água, ele controla rins e bexiga na medicina chinesa. Então, ao mesmo tempo que foi formado o sistema nervoso, os primeiros órgãos a serem formados depois do sistema circulatório são os rins. E aí depois termina de formar os outros órgãos. E os rins, a gente pode fazer um paralelo com a medicina moderna. Na medicina antiga, na medicina chinesa, tem esse paralelo entre o movimento água e a audição e as orelhas. Você vê a semelhança anatômica entre as orelhas e os rins, né? Em 1989, o Departamento de Embriologia de Harvard descobriu que chama-se eixo otorrenal do mesênquima. A célula, a mesma célula que se dividiu nos rins, se dividiu na orelha e no pavilhão auricular todo. Por isso, qualquer alteração na audição, a gente pesquisa os rins e vice-versa. Então, os rins controlam a audição, pertence ao movimento água, que está conectado ao inverno, né? E conectado também ao tecido nervoso, ao sistema nervoso. A água gera a madeira. A madeira controla a vesícula biliar e fígado, controlam a visão. Ok? Então tem uma expressão na medicina chinesa: se você consegue ver a montanha, você consegue subir ela. Então a visão é controlada na medicina chinesa pela energia do fígado e da vesícula e pela energia da madeira. E o fígado e a vesícula também controlam os tendões. A madeira dá origem ao fogo. Então aqui a gente tem o inverno, a primavera, e o fogo significa o verão no nosso corpo. Ele é regido pelo coração, intestino delgado, triplo aquecedor e pericárdio. Controla o sistema circulatório. O fogo então dá origem ao movimento terra, controlado pelo baço pâncreas e estômago, e controla músculos, e concentração mental. A terra, então, que é o período de transição entre as estações, dá origem ao metal. O metal no nosso organismo, representado pelos pulmões e intestino grosso, que vão reger os tecidos epiteliais. Isso é um resumo da sequência de geração. Agora veja, o metal corta a madeira, então o metal domina a madeira. A madeira domina sobre a terra, porque ela nasce sobre a terra. A terra delimita o caminho da água. A geografia da terra e das montanhas delimitam o caminho da água. A água apaga o fogo e o fogo funde o metal. Aqui na sequência de geração, água gerando madeira, madeira fogo, fogo terra, terra metal, metal água. E na sequência de dominação, a água domina o fogo, a água apaga o fogo funde o metal.
metal corta a madeira domina sobre a terra e a terra delimita o caminho da água. Esses são 5 movimentos que é um dos pilares da medicina chinesa, para que se possa entender o funcionamento energético do nosso corpo. É apenas um resumo, tem muito mais detalhe nisso, mas já dá para ter uma noção. Quando há desarmonia nisso aqui, quando, por exemplo, ao invés da água está dominando sobre o fogo contradomina a água, existe patologia. E assim sucessivamente, isso acontece com outros órgãos. Então veja, é uma dinâmica, são 5 movimentos. Ok? O inverno indo para a primavera para o verão, a transição entre as estações, principalmente o verão tardio. Depois, o outono e novamente o inverno. Ok? Então esse é um resumo básico dos 5 movimentos. Como que cada movimento está relacionado a um órgão, cada movimento também está relacionado a uma cor, a um paladar. Né? Por exemplo, se a gente for pegar o movimento terra, está relacionado ao sabor doce. O movimento metal está relacionado ao sabor picante. Né? Por isso que a pimenta beneficia o funcionamento, né, do movimento metal. O movimento água está relacionado ao sabor salgado. O movimento madeira está relacionado ao sabor ácido. E o movimento fogo está relacionado ao sabor amargo. E muitos outros detalhes envolvidos cada órgão, inclusive também a parte emocional. A água está relacionada à coragem ou à força de vontade a viver, mas se estiver funcionando mal, está relacionado ao medo. A madeira está relacionada à determinação, mas se estiver funcionando inadequadamente, está relacionado à irritabilidade e raiva. O fogo está relacionado à alegria, mas se estiver desequilibrado, acaba dando ansiedade. A terra está relacionada à transformação, à concentração e pensamento, mas se estiver funcionando de forma desarmoniosa, acaba gerando preocupação. E o metal está relacionado ao Tianqi, a alegria, a alma corpórea, a força para o corpo viver. Mas, se estiver afetado, ele pode gerar tristeza, depressão. Ok? Isso é um resumo básico. Disso aqui sai muito mais, sai os 64 padrões, as 8 variáveis, as 4 variáveis, os 8 princípios, para que a gente possa determinar a fisiologia energética da medicina chinesa. Beleza? Um abraço. Beleza. Beleza.